que é um número? Essa pergunta pode parecer simples, mas é uma pergunta filosoficamente rica. E existem trabalhos de dezenas de páginas, como o do filósofo Frege, que tentam responder essa pergunta de maneira formal. Gastam muitas páginas nessa busca de formalizar essa definição. Aqui vamos entender número como a representação, a ideia de uma quantidade. E no dia a dia, a palavra número é confundida com a palavra numeral ou com a palavra algarismo. No dia a dia, elas são confundidas como sinônimos. Mas, sendo um pouquinho mais técnico, podemos entender assim, que elas são distintas, elas não significam, dentro de um contexto matemático, a mesma coisa. São coisas distintas. Enquanto número, vamos aceitar como sendo a ideia de uma quantidade. Um numeral ou um algarismo são os símbolos utilizados para representar os números. Porque se eu te mostro, por exemplo, esse símbolo, você vai dizer que isso aqui é o número 5. Mas isso aqui também poderia ser o número 5. Ou os romanos usavam esse. Ou ainda a gente poderia escrever dessa forma. Então, percebe que tudo isso aqui representa a ideia que chamamos de número 5. E, aliás, o som 5 é peculiar da nossa língua, português. Em outras línguas, esse mesmo número terá uns sons diferentes. Então, não é isso aqui que é o número 5, a quantidade 5. Esse aqui é o numeral que representa essa ideia. Acontece que nosso sistema numérico, sistema decimal, ou seja, onde usamos 10 algarismos para representar qualquer número. Então usamos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E com ele, com esses 10 algarismos, conseguimos representar qualquer número que seja, qualquer quantidade que seja. E mais para frente, vamos ver que conseguimos representar até quantidades negativas, quantidades fracionárias, decimais e até dízimas com esses 10 algarismos. Claro, se valendo da poderosa tecnologia do valor posicional dos algarismos, né? Agora vamos organizar um pouco. Vamos falar dos conjuntos numéricos, começando pelo conjunto dos números naturais. Os conjuntos numéricos foram sendo definidos e se desenvolvendo de acordo com a necessidade humana. Então os números naturais levam esse nome porque é literalmente quase que natural o surgimento deles. E a gente representa ele por esse n. E a notação de conjuntos para descrever um conjunto é essa. Você abre uma chave e vai descrevendo um a um os elementos desse conjunto. É claro que estamos falando de um conjunto infinito. Ele tem um início, mas ele não tem fim. Então a gente deixa indicados os primeiros elementos e a ordem de desenvolvimento que eles seguem. Marcamos esses 3 pontinhos, essas reticências, e fechamos, deixando entendido que isso aqui continua tanto quanto se queira. Essa que é a ideia de infinito. Você vai até onde você quiser, tão grande quanto se queira. Ou seja, sempre podemos achar um próximo número natural, dado qualquer outro anteriormente. Ainda poderíamos representar de forma geométrica, numa reta, com origem no zero e com marcações equidistantes, ou seja, uma mesma medida entre cada número do conjunto, cada elemento. Claro que aqui eu estou fazendo manualmente, pode ser que não fique necessariamente a mesma distância entre cada marcação. E essa interpretação geométrica nos ajuda a visualizar algumas ideias, como a ideia de sucessores, antecessores, número maior ou menor que o outro, além de ser possível fazer e definir algumas operações aritméticas, como a soma, subtração, multiplicação e divisão. Ainda há essa notação para representar o conjunto dos naturais não nulos, ou seja, eu vou pegar todo o conjunto dos naturais e excetuar o elemento zero. Eu represento com esse asterisco. Nesse caso, o conjunto dos naturais teria início no número 1. Então esse é o conjunto dos números naturais. Eles são utilizados na contagem de objetos, de pessoas, de unidades inteiras.
de coisas ou objetos ou seres que você esteja trabalhando. Já nesse conjunto se definem as operações da soma, da multiplicação, da subtração, divisão, potência e radiciação. Mas vamos deixar para trabalhar essas propriedades após a apresentação dos números inteiros, que aí trabalhamos todas elas de uma vez, em vez de trabalhar primeiro as propriedades nos naturais, depois as propriedades nos inteiros dessas mesmas operações. E aí a gente faz essas observações após termos a noção dos dois conjuntos. Mas eu vou deixar a pulga atrás da orelha. Existe a propriedade chamada de fechamento. É para entender, dentro de um certo conjunto numérico, quais operações estão fechadas nele ou não. Ou seja, se eu pego dois elementos quaisquer desse conjunto numérico e realizo alguma operação com esses dois números, que fazem parte desse conjunto numérico, o resultado dessa operação também fará parte desse conjunto numérico? Se sempre for verdadeiro isso, se sempre fizer parte, quer dizer que essa operação toda é fechada dentro daquele conjunto numérico. Então eu vou te perguntar, se eu pegar dois números naturais quaisquer, que eu representei aqui por A e por B, e aí eu faço essas operações aqui, claro que não ao mesmo tempo, considere um cenário de cada vez. Será que todas essas operações possuem fechamento no conjunto dos naturais? Então, se eu pegar dois números quaisquer naturais e somá-los, o resultado será um número natural? Sempre e em todo caso? Ou há exceções? Se houver exceções, quer dizer que aquela operação não é fechada no conjunto dos naturais. Então fica aí a sugestão para você refletir nessas 4 operações: A mais B, A menos B, A vezes B e A dividido por B. E ver quais dessas operações possuem fechamento no conjunto dos naturais. Até a próxima aula, onde falaremos dos números inteiros.